A casa de número 41, na esquecida Rua das Oliveiras, estava de pé desde 1923. Seu exterior permanecia quase intacto, como uma lembrança teimosa de tempos melhores. Fachada de pedras claras, varanda ampla, janelas altas emolduradas por trepadeiras secas. Cercada por árvores antigas, afastada das demais construções, ela parecia respirar sozinha, como um organismo à parte do mundo ao redor. Para olhos desavisados, era encantadora. Mas os moradores da região sabiam de cor um segredo que evitavam contar. Ali, ninguém permanecia por muito tempo. Famílias vinham e partiam com pressa, como se fugissem de algo que não conseguiam nomear. Algumas se mudavam antes mesmo de desfazer as malas. As histórias sempre eram as mesmas, objetos que mudavam de lugar sozinhos, vozes sussurrando em cômodos vazios, um cheiro enjoativo de lavanda que surgia do nada e impregnava tudo, como uma lembrança esquecida que insiste em voltar. Mas o que mais assustava os vizinhos era um padrão cruel. A casa parecia escolher suas vítimas. E, quando eram mães, era sempre pior. Foi por isso que, quando Marina apareceu, com o olhar cansado e uma filha pequena nos braços, a vizinhança apenas observou em silêncio. Ninguém a alertou. Ninguém a cumprimentou. Ninguém ousou se envolver. Eles sabiam o que aquela casa fazia com mulheres como ela. Marina vinha de uma separação difícil. Um casamento rompido, sonhos estilhaçados, e a necessidade urgente de recomeçar. Quando viu o anúncio do imóvel na internet, pensou que tivesse encontrado uma dádiva. O preço do aluguel era incrivelmente baixo. Não havia exigências, nem burocracia. O proprietário apenas dissera, com voz rouca ao telefone: a casa é antiga, mas acolhe bem quem a respeita. Ela não entendeu o que ele quis dizer. E, no fundo, estava ocupada demais tentando juntar os cacos da própria vida para se importar com detalhes. No primeiro dia na casa, Clara, sua filha de 5 anos, subiu as escadas correndo e entrou no antigo quarto do andar de cima, que cheirava a poeira e mofo. Marina ouviu o barulho das tábuas rangendo sob os pés da menina, e depois o silêncio. Minutos depois, Clara desceu sorrindo, os olhos brilhando. A moça do vestido azul mora lá em cima. Mamãe. Ela é bonita, e disse que gosta de mim. Marina sorriu, forçando leveza. Um amigo imaginário, é isso? Clara balançou a cabeça. Ela não é imaginária. Ela mora aqui. Marina não deu importância. Crianças inventam coisas, ela pensou. Era normal, ainda mais em mudanças como aquela. Mas naquela noite, enquanto lavava a louça na cozinha, ouviu passos suaves no andar de cima. Passos leves, ritmados, como se alguém andasse descalço sobre o assoalho antigo. Ela parou. O som cessou imediatamente. O silêncio pareceu pesado, como se a casa também prendesse a respiração. Decidiu subir. Cada degrau rangia com um lamento próprio, como se protestasse. O corredor escuro exalava um frio inexplicável, apesar do clima quente de primavera. Quando entrou no quarto onde Clara brincara mais cedo, acendeu a luz. O chão estava coberto por uma fina camada de poeira. E sobre a poeira, 2 marcas de pés descalços, lado a lado. Uma menor. A outra, claramente de um adulto. Marina sentiu um calafrio subir pelas costas. Tentou racionalizar. Talvez fossem marcas antigas, deixadas por ela e Clara mais cedo. Talvez. Mas havia algo estranho nas pegadas. Estavam frescas. O contorno era nítido. Como se alguém tivesse estado ali poucos minutos antes. Ela desligou a luz, fechou a porta devagar e desceu em silêncio, abraçada apenas à dúvida e a uma inquietação que começava a se enraizar fundo dentro dela. Naquela noite, antes de dormir, Marina sentiu o aroma súbito de lavanda invadir o quarto. Suave no começo. Depois mais forte. Mais doce. Até ficar sufocante. Não havia flores na casa. Nem perfumes. Nada que justificasse aquilo. Ela se sentou na cama, alerta. E teve a estranha sensação de que alguém a observava da porta. Virou-se depressa. A porta estava entreaberta. E atrás dela, só escuridão.
Só que algo naquela escuridão parecia viva. No silêncio que se seguiu, o aroma persistiu. Lavanda. Doce, pesada, quase podre. E um pensamento insidioso se formou na mente de Marina, como um sussurro. Aquela casa não estava vazia. Nunca esteve. Os dias seguintes se arrastaram como um nevoeiro constante. Marina tentava manter uma rotina, ocupar a mente com tarefas simples. Varrer, organizar caixas, preparar refeições. Mas a casa não deixava. Havia algo nela que parecia respirar pelas paredes, que se esgueirava nos intervalos entre os sons cotidianos. Clara permanecia serena. Até demais. Ela subia diariamente ao quarto do andar de cima e passava horas em silêncio, sentada no chão, falando com alguém que Marina não via. Às vezes, ria baixinho. Outras, ficava parada, olhando para um canto específico, como se esperasse que algo se movesse. Certa manhã, após mais uma noite mal dormida, Marina decidiu explorar o sótão. Precisava se distrair. Subiu com uma lanterna e uma máscara contra a poeira, empurrando a velha portinhola de madeira que rangia como se não tivesse sido aberta há décadas. O ar ali dentro era denso, carregado de mofo, silêncio e lavanda. Sempre lavanda. Feixes de luz atravessavam as frestas do telhado, cortando a escuridão como navalhas pálidas. Pilhas de objetos antigos se amontoavam nos cantos, baús cobertos por panos rasgados, malas de couro carcomido, molduras quebradas. Foi então que ela ouviu. Encostado contra uma das vigas, um retrato antigo, emoldurado em madeira escura, coberto por uma fina camada de poeira. A pintura era detalhada, quase viva. Uma jovem de pele pálida, traços finos, os olhos escuros como carvão e um vestido azul já desbotado pelo tempo. Havia algo nos olhos da mulher que prendia o olhar. Não era uma beleza comum. Era um vazio elegante. Uma dor silenciosa. Marina virou o quadro, sentindo uma estranha hesitação ao tocá-lo. No verso, escrito em uma caligrafia suave e triste, lia-se: *Helena, 1934. Minha luz eterna. O nome pareceu ecoar pela casa. Levou o quadro para o andar de baixo, pensando em restaurá-lo, talvez pendurá-lo na sala. Mas ao entrar na cozinha com a moldura nos braços, Clara largou o brinquedo que segurava e a expressão dela mudou completamente. Os olhos se arregalaram. Não! Ela gritou, num tom que Marina jamais tinha ouvido sair de sua boca. Ela não gosta de ficar aqui embaixo. Clara, é só um retrato. Não é só um retrato. Insistiu, agora com lágrimas nos olhos. O lugar dela é lá em cima. Se ele sair do lugar, ela chora. Marina ficou paralisada. Não era um chilique infantil. Era medo. Medo real. Clara tremia. A mãe suspirou, tentando manter a calma. Levou o quadro de volta ao sótão, sentindo um peso estranho nos ombros enquanto subia os degraus. Como se a moldura fosse mais pesada do que aparentava. Deixou-o exatamente onde o encontrara. Encostado na mesma viga. E naquela noite, quando o silêncio da madrugada envolveu a casa novamente, os soluços começaram. Primeiro leves, quase imperceptíveis, como se alguém chorasse abafado atrás de uma porta. Marina acordou com o som. Sentou-se na cama, ouvindo. Os lamentos vinham de cima, do sótão. Baixos, trêmulos, como uma dor antiga, que não queria mais ficar escondida. Ela se levantou, andando pela casa escura com passos silenciosos, os cabelos arrepiados na nuca. Subiu a escada devagar, cada degrau parecendo mais longo que o anterior. O som cessou assim que ela encostou a mão na maçaneta da portinhola do sótão. Oh! Silêncio era absoluto, opressor. Como se a casa soubesse que ela estava ali. Marina hesitou. Voltou para o quarto, os sentidos alertas, tentando convencer a si mesma de que estava cansada, estressada, talvez até influenciada pelas palavras da filha. Mas, ao fechar os olhos, ouviu de novo. Os soluços. Baixíssimos. Quase como se viessem de dentro dela. E, misturado ao choro, o perfume. Lavanda. Sempre lavanda. Mas agora,
havia algo mais. Algo metálico, ferroso, como o cheiro de sangue. A rotina de Marina desmoronava em silêncio. Os dias pareciam flutuar, presos num tempo morto, como se a casa respirasse uma existência paralela, indiferente às regras do mundo lá fora. Não importava o quanto limpasse, abrisse janelas ou acendesse luzes. O cheiro de lavanda estava sempre lá. Doce demais. Espesso demais. Enjoativo. Invadia tudo: roupas, travesseiros, os cabelos de Clara. Era como se a casa quisesse lembrar, a cada instante, que não estavam sozinhas. Marina começou a perder a fome. Sentia náuseas ao acordar. À noite, os olhos ardiam, e seus sonhos se tornaram pesadelos sufocados, onde corredores nunca acabavam e sussurros preenchiam cada parede. Sempre os mesmos sussurros, abafados, indistintos, como se alguém murmurasse segredos dentro da sua cabeça. Clara, por outro lado, parecia diferente. Mais quieta, mais distante. Ficava horas parada, olhando pela janela do quarto do andar de cima, balançando lentamente a cabeça como se ouvisse música. Uma noite, Marina entrou no quarto da filha para desligar a luz e congelou. No travesseiro branco de Clara, havia pequenas manchas vermelhas. 2, talvez 3. Pingos. Como se alguém tivesse encostado os dedos sujos de sangue ali. Está com o nariz sangrando, meu amor? Perguntou, tentando manter o tom leve. Clara negou com a cabeça, sonolenta. A moça canta demais, murmurou, virando-se para o lado. Ela fica triste quando eu durmo. Marina recolheu o lençol, examinando-o em silêncio. Nada de cortes, ferimentos. Nenhum sinal de dor na filha. E ainda assim, as manchas apareciam todas as noites. Nos dias que se seguiram, Marina encontrou outras. No banheiro, perto do espelho, no chão do corredor, sobre um dos brinquedos de Clara. Gotas secas. Vermelhas. Precisas. Fez exames. Consultas. Os médicos diziam que Clara estava perfeitamente saudável. Sem anemia, sem distúrbios, sem explicações. Mas Marina via. Via a palidez aumentar, os olhos da filha afundarem lentamente no rosto, como se algo sugasse sua energia em silêncio. E o cansaço, um cansaço que nenhuma criança deveria carregar. Ela canta dentro da minha cabeça, mamãe, disse Clara, certa tarde, enquanto coloria uma folha com traços infantis. Ela fica sentada na cadeira, perto da cama. Às vezes me pede para cantar junto, mas eu tenho medo de errar. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. Olhou o desenho na folha. Era uma cama. E ao lado dela, uma mulher de vestido azul, sem rosto. Só o vestido. Só a presença. Naquela noite, Marina decidiu vigiar. Fingiu dormir, mas manteve os olhos abertos no escuro, o corpo rígido sob os cobertores. Às 2h17, exatamente, começou. Um som baixo, distante. Uma canção. Arrastada, desafinada, antiga. Como uma melodia de caixinha de música esquecida. Não vinha do rádio. Nem de nenhum aparelho. Vinha do quarto de Clara. Marina levantou com o coração disparado, atravessando o corredor em passos silenciosos. A porta do quarto estava entreaberta. Ela a empurrou com a ponta dos dedos. Lá dentro, Clara dormia, imóvel. E ali, sentada na cadeira ao lado da cama, ela, a mulher do quadro. O vestido azul parecia desbotado pela eternidade. Os cabelos escuros caíam em fios longos e desalinhados. Os olhos, negros, afundados, como poços sem fundo. Não piscavam. Só olhavam para Marina, enquanto a boca se movia, lenta, numa canção sem som. A mulher passou os dedos pelo cabelo da menina, num gesto maternal, mas frio. Maquinal. Como se imitasse o que um carinho deveria ser. Marina ficou imóvel. Não conseguia gritar. Não conseguia se mover. A figura ergueu os olhos lentamente e sorriu. Um sorriso morto. Sem alma. Sem propósito. E no instante seguinte, desapareceu. Não com um susto.
Não com um som. Simplesmente, sumiu. Marina caiu de joelhos, ofegando, o coração batendo tão forte que doía. Clara dormia como se nada tivesse acontecido. Mas a mãe sabia. A moça do vestido azul não era fruto da imaginação. Ela estava ali, cantando, esperando. E agora, tinha escolhido Clara. As madrugadas deixaram de ser horas vazias para Marina. Agora, eram campos de batalha. Ela quase não dormia. E quando o fazia, caía em sonhos inquietos, sempre com a mesma imagem. Clara sendo levada por mãos invisíveis através de um corredor que se esticava até o infinito, enquanto a canção de ninar ecoava, distorcida, em eco. Durante o dia, Marina tentava agir com normalidade, preparar o café da manhã, pentear os cabelos da filha, assistir desenhos com ela no sofá. Mas era como representar uma peça para uma plateia inexistente. Clara parecia viver numa realidade paralela. Seus olhos pareciam distantes, como se ouvisse vozes que a mãe não conseguia ouvir. O sorriso rareava. As palavras vinham mais devagar. A moça fica triste quando você me puxa para longe, disse a menina certa manhã. Ela quer que eu fique com ela, para sempre. Naquela noite, Marina armou-se com coragem. Esperou até que Clara dormisse, depois posicionou uma cadeira no corredor, de frente para o quarto da filha. Estava decidida a enfrentar o que quer que fosse. Tinha que ver, com os próprios olhos. Provar para si mesma que ainda podia proteger Clara. As horas avançaram em silêncio. O relógio marcava 2h34 quando a casa pareceu prender a respiração. O cheiro de lavanda surgiu mais forte do que nunca, denso como fumaça, invadindo as narinas, os olhos, a garganta. Marina começou a suar. A pele formigava. O ar parecia mais pesado, como se a atmosfera da casa estivesse se transformando. E então, a música começou. Suave, quase imperceptível, mas inconfundível. Uma melodia de ninar arrastada, com notas falhadas, como se estivesse sendo entoada por alguém há muito tempo esquecido. Marina se levantou lentamente, caminhando até o quarto da filha. A maçaneta estava fria como gelo. Ela empurrou a porta com cautela. O quarto estava iluminado apenas pela luz do abajur. Clara dormia, serena, respirando fundo. E sentada ao pé da cama, novamente, asterisco asterisco ela asterisco asterisco. Helena. A moça do vestido azul parecia mais presente do que nunca. Seus cabelos escorriam pelo rosto, pingando algo escuro, talvez água, talvez sangue. Os olhos estavam mais fundos, sem brilho. Mas havia algo diferente em sua postura. Um peso. Uma tristeza palpável. Ela cantarolava em tom baixo, inclinada para frente, balançando o corpo de um lado para o outro. Com uma das mãos, acariciava o cobertor de Clara. Com a outra, segurava um objeto que Marina não conseguia distinguir. Parecia um pequeno sapatinho de criança, antigo, manchado pelo tempo. Marina deu um passo à frente, com a voz presa na garganta. Helena parou de cantar. Levantou a cabeça, lentamente, como se tivesse sentido a presença da mãe. E então se levantou, movimentos leves, flutuantes, e se virou. Seus pés não tocavam o chão. A barra do vestido pairava levemente acima do assoalho. Ela estendeu a mão para Marina, como se pedisse algo. Seus lábios se moveram, mas não houve som. Apenas o gesto repetido, insistente. A mão aberta, esperando. O olhar, vazio e faminto. O que você quer? Marina murmurou, quase sem perceber. E foi então que ouviu, como um eco vindo de dentro da própria mente. Ela já é minha. A voz não vinha dos lábios da aparição. Vinha de dentro da casa. Da madeira. Do teto. Das paredes. Do próprio chão. Marina recuou, os olhos marejados, sentindo o desespero apertar seu peito como um torno. Clara começou a se mexer na cama. Murmurava alguma coisa. E então chorou, baixo, frágil, como um bebê assustado. Quando Marina correu até ela, Helena desapareceu, como um vulto dissolvido em fumaça. Mas o cheiro ficou. Lavanda.
Lavanda sufocante. Lavanda impregnada de morte. Clara acordou chorando, os olhos arregalados, tremendo. Ela disse que vai me levar em breve. Mamãe, ela disse que você vai me esquecer. Marina apertou contra o peito, desesperada. Eu nunca vou te esquecer, meu amor. Nunca. Mas, no fundo, ela sabia. Estava perdendo a filha. Não para uma doença. Não para um acidente. Mas para algo muito mais antigo, profundo e sombrio. Helena não era apenas uma lembrança. Nem um espírito inquieto. Era uma ausência viva. Uma ferida aberta na casa. E Clara, era o curativo que ela escolhera para tentar cicatrizar. Na manhã seguinte ao canto da madrugada, Marina acordou sentada no chão, com Clara encolhida em seu colo, ainda tremendo. A luz do dia parecia menos viva. A casa inteira estava abafada, como se a noite anterior não tivesse terminado completamente. Cada parede, cada tábua, cada sombra carregava um vestígio do que havia acontecido. Marina sabia. Não dava mais para ficar ali. Ela arrumou as malas em silêncio. Não levou móveis, nem quadros, nem roupas demais. Pegou Clara, seus documentos, e saiu antes mesmo do meio-dia, sem olhar para trás. Deixou a chave embaixo do tapete da entrada, como o proprietário havia instruído no dia da mudança. Ele nunca mais atendeu às ligações. Foram para longe. Outra cidade. Outro estado. Começaram do zero. Mas, à noite, Clara ainda chorava. Dizia que sentia a canção no vento. E às vezes, ao fechar os olhos, Marina quase podia jurar que ouvia passos leves sobre o teto do novo apartamento. Meses se passaram. A casa número 41 permaneceu vazia por algum tempo. Até que um jovem escritor, recém-formado e fascinado por lugares antigos, se interessou pela propriedade. O preço era ridiculamente baixo. Ele não questionou. Na primeira semana, tudo correu bem. Ele via na casa uma espécie de retiro criativo. Madeira velha, livros antigos deixados para trás, um sótão poeirento cheio de móveis cobertos por lençóis. Para ele, era a inspiração. Certa tarde, enquanto explorava o sótão, empurrou um velho baú de madeira para o canto e algo caiu atrás dele. Um quadro antigo, empoeirado e lascado, com a imagem de uma jovem de olhos escuros e vestido azul. A moldura estava quebrada, e uma parte do fundo de madeira havia se soltado, revelando um envelope escondido. A carta, escrita em papel amarelado, carregava uma caligrafia firme e elegante, embora trêmula. Se você encontrou esta casa, por favor, não traga crianças. O nome dela é Helena. Ela viveu aqui em 1934. Jovem, grávida, abandonada pelo pai da criança. Disseram que ela enlouqueceu esperando o bebê nascer. Mas o bebê nunca veio. Ela morreu no parto. Sozinha. O bebê nasceu morto. E ela continuou esperando. Dizem que seu corpo foi enterrado no Jardim dos Fundos. Mas a alma dela nunca saiu daqui. Ela busca o que perdeu. E cada criança que pisa nessa casa, ela chama de meu filho. Primeiro, ela canta. Depois, ela chora. E então leva. Não tente impedir. Não tente confortar. Não fale com ela. Apenas vá. Enquanto ainda pode. O escritor deixou a carta cair no chão, sentindo um calafrio subir pela espinha. Atrás dele, o cheiro de lavanda começou a preencher o sótão. Do nada. Intenso. Ele se virou devagar, o coração martelando no peito. A foto da moça no retrato parecia diferente. Os olhos mais escuros. A boca menos fechada. Era como se ela estivesse esperando. E agora que alguém havia lido sua história, ela tinha voltado a cantar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!